Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Grêmio elegeu no último final de semana o seu novo conselho de administração para os 3 próximos anos. E o Vale do Paranhana estará representado por um vice-presidente natural de Igrejinha, figura bastante conhecida na região, sobretudo no meio empresarial. Vamos bater papo nesta semana com o senhor Paulo Grins. Boa tarde, senhor Paulo. Que prazer em ter você no De Carrinho. Seja muito bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Cassiano. Sim, Paulo Grins falando. Te agradeço o convite para essa entrevista, porque realmente, para uma pessoa sem limites de gremismo, digamos assim, é um prazer a entrevista e falar a respeito daquilo que mexe com o coração da gente, com o dia a dia, que é quando vitórias, muitas alegrias, mas quando não são vitórias, em momentos como o de agora, nos causam muita tristeza. Então, prazer falar contigo sobre o Grêmio, tá? Valeu! Pois é, Paulo, vem sendo aí um ano difícil para o Grêmio, anos difíceis, estes últimos aí que o Tricolor vem tendo, mas nova gestão, nova vida, esperança aí de momentos muito melhores. E para começar, queremos aí saber quem é Paulo Eloy Grins, longe dos holofotes, o empresário, o torcedor, o homem de Igrejinha que agora está assumindo um papel tão grande no Grêmio. Cassiano, o Paulo Grins, longe dos holofotes, é aquele cara que sempre se preocupou muito em ser uma pessoa discreta, pessoa muito dedicada ao trabalho, muito dedicada a ajudar as pessoas necessitadas, muito dedicado a cultuar, digamos assim, o respeito dos milhares de funcionários que passaram por mim na Piccadilly quando eu estive na direção da empresa. Um cara que realmente se preocupa em ser discreto e ficar longe dos holofotes e apenas curtir o sucesso e o resultado do seu trabalho. Me dediquei muito, fiquei 51 anos dentro da Agrins, da Piccadilly, o que não é pouco, né? Então, por essa razão, eu até sempre faço um desafio. Se encontrarmos uma pessoa que estiver falando a verdade e disser que o Paulo Grins destratou ou foi grosseiro com um funcionário desses milhares que passaram pela Agrins, o meu patrimônio estaria à disposição, porque isso jamais aconteceu. E então, talvez por isso, sem falta modéstia, o reconhecimento das pessoas por mim, pela minha família, porque, na verdade, quando estive na empresa, não fiz nada sozinho, né? Sempre com a ajuda dos irmãos, do meu pai, enquanto esteve vivo, né? E também, por que não dizer, dos funcionários, porque fizeram a sua parte também para que a empresa continuasse crescendo, gerando resultados e empregos cada vez maiores, né? Então, esse é o Paulo Grins, um torcedor gremista fanático, que já esteve nas 3 conquistas da Libertadores. Eu estive nos jogos de ida e de volta, então desde 1983 participando das conquistas internacionais do Grêmio. Participei de 4 finais das 5 oportunidades em que o Grêmio conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil e também 2 vezes em campeão do Brasil, né? Então, realmente sempre muito participativo, muito ativo dentro do Grêmio. Fui cônsul do Grêmio durante 25 anos e agora já há mais de 20 anos cônsul honorário. E, inclusive, encontrei semana passada o diretor do departamento consular do Grêmio, seu Irno Bordignon,
quando relembramos que eu tenho 49 anos dedicados a trabalhos ao Grêmio. Certo? Que incrível! É tão bacana ver histórias aí de dedicação que são tão intensas e de períodos tão longos. E aqui na região o senhor é muito respeitado, muito conhecido, muito admirado. É como mesmo o senhor disse, não há pessoas que tenham queixas, o que seria absolutamente normal dentro de qualquer tipo de relação. Existir aí discordâncias, não agradar a todos, porque é muito difícil isso, mas o senhor é muito querido, só que a gente tem a oportunidade de, por meio do Grêmio, em expandir este leque. O senhor é muito conhecido, respeitado e querido aqui na região. Agora, estando dentro de um conselho de administração do Grêmio, olha, vai ter momentos que o senhor vai ser conhecido fora do estado, Brasil afora, por 8, 9, 10 milhões de gremistas. E é muito importante a torcida do Grêmio conhecer, porque a gente tem aí grandes exemplos. Imagina, o senhor acabou de dizer que há 49 anos presta serviços e está na vida do Grêmio. Isso é meio século praticamente. Então o torcedor do Grêmio precisa conhecer, mesmo que o senhor não vai estar aí na linha do futebol, do dia a dia, o senhor vai fazer parte das decisões importantes da instituição no conselho de administração. E neste sentido, como que foi o convite para integrar a chapa do Odorico Roman? O que fez o senhor dizer sim? Sobre o convite do Odorico para mim participar da chapa dele como vice-presidente do Conselho de Administração, foi muito interessante. Esse convite do Odorico partiu por indicação do Caco Osterman, de Taquara, do Roger Ritter, de Igrejinha, que fazem parte do Conselho Deliberativo do Grêmio, porque o Odorico estava procurando alguém, um empresário e um gremista de verdade, né, que pudesse auxiliá-lo na campanha para se tornar presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, a minha participação na chapa do Odorico eu devo ao Caco e ao Roger, e claro também a eleição a gente deve aos inúmeros contatos, a campanha que fizemos com cônsules de cidade, com cônsules regionais no Rio Grande do Sul, no Brasil e até do exterior fizemos contato, pois eu, como ter participado da Piccadilly durante 5 décadas e como muito tempo como presidente, mas sempre muito focado na área comercial, acabei viajando o mundo e conhecendo brasileiros e nem brasileiros, mas que sempre muito simpatizantes do Grêmio. Então essa participação na chapa do Odorico me trouxe um convite do Odorico, me causou um enorme orgulho, né? Nunca imaginei isso, nunca sonhei com isso, mas quando veio o convite, pedi um tempo para pensar, porque também é um compromisso, ainda mais agora depois da campanha feita, a gente tem noção da dimensão que é ser um dos vice-presidentes, pois a gente pediu voto, né, no Brasil afora e até no exterior, aos gremistas sócios para que votassem na chapa 2. E isso agora nos põe na obrigação de que façamos o nosso melhor no Grêmio para que o Grêmio volte a conquistar títulos e deixe a todos muito felizes. Fazer o Grêmio novamente ser respeitado como um clube grande, um clube de muitos títulos que poucos no Brasil e no mundo têm. Então é uma responsabilidade também, mas a gente com certeza vai dar o nosso melhor, certo? Certo. E a vitória foi muito expressiva do senhor aí. Chapa 2 teve 68,84% dos votos, 15.311 no total. Chapa 2 aí com Odorico Roman, presidente do Grêmio, e no seu conselho de administração, Fábio Reigo, Carlos Alberto Dressler, Eduardo Schumacher,
o Antônio Dutra Júnior, o Juliano Franczak, o gaúcho da geral, e o senhor Paulo Grins. Que demais, que bacana ter aí o senhor junto do Grêmio agora de forma mais próxima. E a nova gestão, ela entra com a missão de reorganizar o clube. Na sua visão, qual a prioridade inicial do Grêmio neste início de trabalho? Sim, a questão de que a nova gestão precisa reorganizar o clube, ela é verdadeira, né? A gente sabe que a direção que aí está ainda no momento teve erros, teve acertos, mas com certeza sempre procurou dar o seu melhor. Então a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para dizer que a gente quer fazer melhor do que foi feito. E para isso a gente pede a ajuda do nosso Pai Maior, né? A gente pede a ajuda de Deus, nos dê sabedoria para que a gente possa aplicar no clube muito que a gente aprendeu ao longo dos anos como gestor de negócios de grandes empresas. Assim como eu, os outros vices também, são todos eles muito experientes, muito dedicados ao clube e com certeza vão fazer com que o Grêmio volte a transmitir alegrias para o seu torcedor. É uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, não gera resultado de hoje para amanhã, até porque o que está aí tem que ser respeitado, né? Os contratos que existem também têm que ser respeitados, com jogadores, com empresas, enfim. Mas o grande salto que o Grêmio pode dar talvez seja financeiramente com o que a própria Arena pode render ao clube. Porque a Arena, agora sendo do clube, ela pode trazer muitas vantagens financeiras ao clube se for explorada com inteligência, com sabedoria, porque ela realmente ela é grande, ela é imensa, ela é do tamanho ou até maior do que muitos shopping centers, então ela pode sim ser aproveitada, mas com muita sabedoria e inteligência, e é isso que a gente vai priorizar para que o Grêmio volte a ser independente, talvez financeiramente, não num curtíssimo prazo, porque realmente o Grêmio tem dívidas, sim, mas elas podem ser sanadas com a dedicação de todos os vice-presidentes, conselho, enfim, torcida, que é muito importante para um clube. A gente viu que na eleição tínhamos 39 mil sócios aptos a votar. Isso quer dizer que o clube tinha só 39 mil torcedores em dia com suas mensalidades, e isso, sinceramente, para mim, é um número insignificante para o tamanho do Grêmio. Então, esse é um ponto a ser trabalhado para que os cônsules tenham apoio, os cônsules regionais tenham apoio, para conseguir captar novos sócios ao Grêmio, para que o Grêmio também volte a ter uma renda maior com os associados, porque realmente, com 39 mil sócios em dia, não é fácil manter um clube, principalmente para que ele seja vitorioso, pois o investimento financeiro é grande para que isso seja possível. Certo? Um abração. Pois é, Paulo, eu entendo que o Grêmio ele também, isso é algo que precisaria, no meu entendimento, ser revisto. Ele dificulta muito os processos. Por exemplo, é regra que o sócio, para ter direito a voto, tenha que ter no mínimo 2 anos de associação. Portanto, quem se associou em dezembro de 23 em diante não teve a possibilidade de votar na eleição agora. E isso já é uma barreira. Mas até aí, ok, existe um critério. Agora, e é um critério correto. Agora, poderia ser menor o tempo, né? Mas entre os 12 meses últimos, o torcedor não pode ter atrasado em nenhum momento. Tem que estar em dia durante os 12 meses. Aí eu já acho um exagero e que acaba tirando
votos que poderiam ser colocados no dia. O torcedor do Grêmio poderia fazer em maior número do que fez. O clube ganharia. Porque acontece um mês ruim, tu atrasou, depois pagou 2 junto, já não pode votar na eleição porque não atende o critério dos últimos 12 meses. Há muito que poderia ser melhorado, revisto, mas o senhor tocando nesse assunto fez eu lembrar disso. Bom, estamos aqui conversando com Paulo Grins, novo vice-presidente do Grêmio, membro aí do Conselho de Administração. E olha, meu amigo Paulo, a região do Paranhana ficou em festa com a sua eleição. Como que você vê essa representatividade e esse vínculo com a Igrejinha dentro de um clube do tamanho do Grêmio? Pois é, Cassiano, realmente eu não fazia ideia o quão impactante poderia ser a minha participação na chapa para vice-presidente do Grêmio, na chapa 2 com o Odorico. Não fazia ideia de quanto gremista tinha no Vale do Paranhana, no Vale dos Sinos. Realmente impressionante o número de ligações, WhatsApp, e-mails que recebi comemorando a eleição da chapa 2, da qual também faço parte, e o quão importante, o quão felizes as pessoas ficaram por saber que tem alguém aqui da nossa região participando da diretoria de um clube tão grande quanto o Grêmio. Não fazia ideia disso, mas realmente feliz e preocupado em poder retribuir todo esse carinho que eu tenho recebido. Realmente indescritível, mas me alimenta, me dá a certeza de que tenho que dar o meu melhor a cada minuto, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, para que o Grêmio volte a conquistar títulos e dê alegria à sua torcida. Mas feliz junto com as pessoas do Vale, da região, que comemoraram a eleição da Chapa 2 com a minha participação. Muito, muito, muito feliz por isso. Certo? Que legal, que legal. A torcida do Grêmio aqui na região ela é muito expressiva, faz barulho, está sempre junto do Grêmio e está, sem dúvida nenhuma, muito feliz de agora ter um representante dela lá no clube, junto aí das decisões do Conselho de Administração. Que coisa boa saber aí que o Paranhana está bem representado. Bom, senhor Paulo Grins, e claro que está tudo muito no início ainda, mas o que o torcedor pode esperar de mudanças práticas nesta gestão em relação a que está terminando seu mandato? Há alguma linha de atuação que vocês já tenham definido? Cassiano, sobre mudanças, ainda não podemos falar a respeito, porque ainda não tomamos posse, a gente ainda não teve acesso, o atual presidente ainda não conversou com o Odorico, combinando um dia ao qual teremos acesso aos números do Grêmio. Quando eu falo aos números, no modo geral, quantos contratos o Grêmio tem, quantos funcionários o Grêmio tem, qual o tamanho da folha, qual é a arrecadação, enfim. Então fica muito difícil eu te falar nesse momento de que o que a gente pode falar em termos de mudança, começando desde as mudanças na parte administrativa, no clube como com jogadores, comissão técnica, nada definido. Então só depois de tomarmos posse, que a princípio será dia 9 de dezembro, então aí sim a gente vai poder falar alguma coisa, pois o nosso presidente Odorico vai nos instruir e vai combinar com a gente o que a gente vai fazer e como vai fazer, e aí sim a gente pode se manifestar a esse respeito, certo? Antes disso, muito difícil de falar, até porque, imagina, hoje falar
que não vai ficar com o Mano, o que vai ficar com o jogador tal, o que não vai ficar. É muito complicado isso, porque pode desanimar o grupo que está aí hoje, né? Então, a gente não pode falar disso, não deve, e também porque não tem absolutamente nada definido nesse sentido. Isso é uma decisão do presidente, que ele vai tomar depois de uma reunião com todos os vices e o restante da diretoria do clube, certo? Mas com certeza vamos fazer o nosso melhor. Pode contar com isso. A torcida pode contar com isso, tá bom? Sem dúvida. E eu venho dizendo, inclusive nos meus espaços, que é comum o torcedor querer jogador A, B, C, D, mas antes de tudo, o Grêmio precisa olhar para si, avaliar o que tem, o que vai ter de receita, o que tem que pagar, a situação do elenco atual, para reorganizando a estrutura, enxugando o que tem que enxugar, captando o que conseguir de receita, ter uma perspectiva e uma projeção do que vai ter no próximo ano e, a partir disso, fazer os ajustes. Tenho certeza que o torcedor do Grêmio, claro que o torcedor do Grêmio quer ter time bom, quer ser campeão, e o Grêmio precisa, mas antes de tudo, o Grêmio precisa voltar a ser um clube, um time regular da parte de cima, porque os últimos anos têm sido muito difíceis. E como ser regular? Organizando a casa por dentro primeiro. E com certeza o Grêmio tem 5 rodadas ainda de campeonato, precisa ter motivação, deve ainda e necessita conquistar alguns pontos, então o foco tem que ser esse. Aí depois que o campeonato acabar dia 7, todas as decisões aí são feitas, tomadas, anunciadas, e dia 9 tem a posse aí de vocês. Portanto, senhor Paulo Grins, grande empresário aqui da região, baita gremista, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme lhe trazer aqui no De Carrinho, que muitas vezes o senhor volte, iremos convidar. Grande abraço e até uma próxima. E para encerrar, Cassiano, também posso te dizer com todo sentimento verdadeiro de que me senti muito honrado também com o teu convite para participar do teu programa, que eu já escutei e achei muito bacana, e que espero que cresça cada vez mais a audiência do teu programa, o De Carrinho, né? E que a minha participação no programa contigo tenha sido contento teu e da tua audiência, certo? E que fico à disposição para uma próxima oportunidade, se assim tu achares conveniente ou necessário, certo? Um abraço para ti, para toda a tua audiência, e a esperança e a certeza de que a diretoria do Dorico Roman, junto com os seus vices, dos quais eu faço parte, vai fazer o seu melhor para voltar a dar alegrias para a torcida do Grêmio, ok? Grande abraço e bom programa. Muito legal ter a audiência do senhor, que assim seja, e pode ter certeza aí que ao longo aí dos próximos 3 anos, muitas vezes irei lhe chamar e o senhor voltará aqui no De Carrinho. Muito bem, este foi Paulo Grins, empresário aqui da região do Vale do Paranhana, novo vice-presidente do Grêmio, integrante, membro do Conselho de Administração. Paulo Grins foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.